A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história bíblica? Então vai lá, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E para começarmos a nossa história, precisamos da Bíblia, a palavra de Deus. Porque é Deus quem fala conosco, na verdade, e é muito bom ouvir Deus falando conosco. E estava lendo aqui um versículo que Jesus disse. Está no livro de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que o que ele fez, o que ele faz, nós também devemos fazer uns com os outros. E a Bíblia está cheia de histórias, de passagens que Jesus nos deixou para ensinar que devemos fazer como ele fez. E pensei numa história bem curtinha, mas ela nos ensina tanto que eu gostaria de compartilhar com você. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, o versículo 38 e 39. Sim, somente esses dois versículos, mas olha que interessante, vamos ler comigo? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Olha o título, lá no comecinho, A cura da sogra de Pedro. Esse Simão era Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus, que estava lá junto com Jesus, lá na sinagoga, que seria uma igreja. Então lá Jesus estava ensinando, Jesus estava falando com as pessoas. Saindo de lá, foi para a casa de Pedro, conhecido também como Simão. Nós aprendemos aqui que podemos ir na casa das pessoas, sejam conhecidas ou não. Aqui Jesus foi na casa de um dos seus discípulos, que acredito eu que era um dos seus amigos, um dos mais próximos. E ele foi à casa de Pedro. Só que chegando na casa de Pedro, alguém estava enfermo, estava doente. A sogra de Pedro estava doente, estava muito febril, não conseguia nem levantar da cama. Então Jesus orou pela sogra de Pedro e a febre deixou, a febre foi embora. A sogra então logo levantou e foi servir a todos. Sabe, crianças, aprendemos com isso que é bom irmos à casa das pessoas, conhecer pessoas ou ir na casa de amigos. E Jesus fez isso e nós também podemos fazer. Só que quando alguém estiver doente, nós devemos fazer como Jesus fez. Orar pelaquela pessoa. Pedir a Deus que a cure. Jesus tem todo o poder. Ele fez lá muito tempo atrás e ainda faz hoje. Cura as pessoas. E se ele não curar, ele vai dar capacidade, vai nos ensinar a nos comportarmos, a agirmos com aquela doença para ensinarmos outras pessoas. Mas devemos sim orar uns pelos outros. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Ele foi até a casa de Pedro e ali ele orou pela sogra de Pedro. E assim nós também devemos fazer, seja na casa de um amigo, de um parente. Vamos orar uns pelos outros. E nessa história nós aprendemos também com quem? Com a sogra de Pedro. Ela logo que foi curada, ela não ficou ali murmurando, ficou na cama reclamando do que tinha acontecido. Ela levantou, acredito eu que foi para a cozinha, preparou algo gostoso e foi servir aos outros, foi servir Jesus. Aí você me pergunta assim, mas tia Di, como que eu vou servir as outras pessoas? Como eu posso fazer isso? Eu não sei cozinhar, não posso ir para a cozinha. Nós podemos servir de várias maneiras. Podemos servir ajudando um ao outro, seja dando uma roupa, já que a gente não usa, mas que está em bom estado, seja dando um brinquedo que está ali no nosso cantinho do nosso quarto parado, mas que está legal, podemos doar esse brinquedo para alguma outra criança. Por que não comprar uma roupinha ou um brinquedo para dar de presente para alguém que não tenha? Por que não dar um prato de comida a um necessitado? Isso é ajudar as outras pessoas. Mas o mais interessante, nós podemos orar
uns pelos outros, como Jesus fez. Nós podemos orar, estejamos na casa da pessoa ou mesmo longe. Pedir a cura, a salvação. Podemos ajudar com coisas, mas podemos ajudar também orando. E melhor ainda, falando da palavra de Deus. Falando do amor de Jesus para todas as pessoas. Ele morreu na cruz por mim, por você, por todos nós. Só precisamos crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Vamos levar a palavra de Deus? Vamos seguir o caminho que Jesus fez, os passos que Ele fez? O que Ele tem para nos ensinar? Ele nos ensina hoje que podemos orar uns pelos outros. Que tal? Vamos comigo orar? Feche os teus olhos. Senhor, hoje queremos te agradecer por cada vida que está aqui assistindo. Te agradecemos por cada família, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina que, mesmo tão pequeninos, podemos fazer muitos uns pelos outros. Podemos orar, clamar a Ti, rogar por Ti, e o Senhor vai nos ouvir. Então pedimos, Senhor, nesse momento, cura aqueles que estão doentes, pedimos a cura, pedimos também a salvação, pedimos, Senhor, a Tua palavra, o Teu amor, uns com os outros. E nos ensine, Senhor, a orar, a clamar, a pedir, não por nós mesmos, mas pelos outros. Nos ajude a andar nos Teus caminhos e a seguir os Teus caminhos e a ajudar uns aos outros, orando, falando da Tua palavra ou simplesmente levando alguma coisinha que necessitam. Mas nos dê, Senhor, capacidade para isso. É o que nós pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Como é bom ouvir a palavra de Deus e saber que nós podemos seguir o caminho de Jesus. Como? Aprendendo, ouvindo as histórias bíblicas. Não se esqueça, Jesus te ama e quer te ensinar. Beijos, Deus abençoe.